mecânica. Modelos mecânicos. Bom, então, vou retomar o final da aula passada, onde a gente não discutiu muito isso. Eu vou só organizar melhor a discussão que a gente teve dos bósons vetoriais carregados. Então, a gente estava considerando campo vetorial. Campo vetorial vai corresponder a um spin 1 massivo e carregado. Então, se ele é um spin 1 massivo, vamos usar o fato de ser carregado, então significa que ele deve ser descrito por um campo complexo. Então a gente propõe, né, essa densidade de Lagrangiano. Na verdade, a equação de campo que tem que ser para ele, sair para ele, deveria ser uma equação desse tipo: D'Alembertiano mais, né, H cortado ao quadrado sobre. Vou até fazer o seguinte: a gente chama de H cortado ao quadrado, vamos chamar de um parâmetro psi, que é um parâmetro com dimensão de mapa de comprimento a menos 2, então D'Alembertiano mais um psi WI, e aí o campo transverso igual a zero. Porque a gente quer que esse campo tenha spin 1, seja massivo, então isso aqui ele dá a relação de distribuição massiva. Isso aqui dá para nós que K2, né, é igual a menos psi, menos K2 é igual a psi. Isso aqui está dando para nós a relação de distribuição típica massiva, né? Então, ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a psi. Então, isso está dando para nós que ômega 2, né? K2 C2 mais psi C2. Então, se eu for pensar na relação com partícula, multiplico por H cortado, então nós teríamos aqui analogamente E2 igual a P2 C2 mais psi H cortado C2. Então isso aqui faria, né, mais um papel para a gente da massa, né? O M2 seria para nós, né, o M2 C4. Então, para nós, né, a gente está considerando essa situação. Campo vetorial, nós já sabemos que a parte transversa, né, que tem que se propagar. Então, nós sabemos que essa equação aqui, né, ela é compatível com essa relação dmi, o WI, né, é igual a zero. Essa condição aqui está dizendo que o campo não tem parte longitudinal. E, na verdade, tudo isso sai dessa própria equação aqui. Se eu tiver, na verdade, essa equação aqui, D'Alembertiano mais psi. Aqui eu vou colocar o próprio WI, não o WI transverso, igual a zero. Então, se nós tirarmos, né, deixa eu pegar, não parece a solução. Estou colocando aqui a seguinte situação. Se a gente tiver, vamos definir aqui como nós já fizemos, né, temos o WI. Nós já sabemos que essa grandeza aqui está pegando a parte transversa do campo, da parte rotacional do MI. Se a gente quiser implementar essa equação, a gente sabe que daqui, dessa equação, dmi, WI mais psi, WI igual a zero, então, essa equação para esse campo livre, né, se eu tirar a divergência dessa equação, essa equação aqui, automaticamente implica que se o psi é diferente de zero, né? Então, quer dizer, um psi diferente de zero, WI é zero. Então, a gente está implementando essa condição como consequência, não como uma imposição, é consequência da própria equação de campo. Então, essa equação de campo aqui é compatível com essa equação aqui. Se eu compuser isso aqui é exatamente a parte transversa, que é uma parte longitudinal, uma parte transversa, mas a parte longitudinal
desacopla por conta disso aqui. Então, essa equação aqui, ela automaticamente implica nessa equação. E o campo é carregado. Então, sabemos que essa equação aqui, ela deve estar provindo dessa densidade de Lagrangiano. Então, a gente vai partir, né, dessa densidade de Lagrangiano. A gente considera aqui, quanto a gente fala? Tem menos 1/2, marcadinho aqui, menos 1/2, W mini star, W mini, a gente pode colocar mais si, star, vamos ver se essa equação, então, a gente espera que essa equação, essa densidade de Lagrangiano reproduza essa equação de campo. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Então, se a gente fizer, então, vamos aplicar aqui o princípio variacional. Né? Então, vamos imaginar, isso aqui é de cimento. Vamos fazer o seguinte, só uma questão de reescrever. Menos 1/2. Vamos deixar esse lado aqui, o seguinte, dmi, w está menos dmi, w está. Só reescrevemos assim o primeiro termo. E aí a gente vê, esse termo aqui é um cimento de mini. Então, por exemplo, se eu trocar, se eu pegar esse segundo termo aqui, fizer a substituição, o ni vira mi, o ni vira mi, esse tem sinal menos, tá? Então, esse termo aqui vezes esse é exatamente igual a esse termo vezes esse. Então, eu posso esquecer esse termo aqui, posso esquecer esse termo aqui, e posso tirar esse fator 2 daqui. Então fica só isso aqui, menos isso, vezes isso, mais isso. Então, aqui eu faço a integração por partes, né? Essa derivada vem para cá. Então vai produzir aqui um W ni estar. A integração por partes me trouxe para cá. Ni W ni. Aqui mais si. E aí que a gente pode colocar esse W ni estar, que é o incerto saturado, W ni estar, W min. Então aí fatorando, né, fazendo a variação em relação ao estar, faz um delta aqui, porque o W e o W estar são independentes, variando o W estar, eu vou ganhar exatamente essa equação. dmi W de mi mais si W mi igual a zero. Tá? No fundo eu estou fazendo isso, delta disso vezes delta disso. Então sai aquela equação lá. Certo? Vamos fator aqui. A única coisa que eu mudou em relação ao caso de Gauge é o fator B não menos 4. Bom, então esse é o campo livre. Então, como nós já tínhamos entendido aqui do procedimento de Gauge, nós vamos fazer o acoplamento, então, eletromagnético. Então, o que a gente quer fazer o acoplamento, então, nós queremos agora introduzir a interação desse par de campos carregados, né? Nesse caso, Mi, W min estar. Então, a gente está aqui descrevendo, né, uns pion carga positiva automaticamente com carga negativa, porque esses dois campos aqui carregam, e queremos fazer um acoplamento com o fóton, com o campo eletromagnético. Então, a gente está querendo construir, né, uma eletrodinâmica, vamos dizer assim, a eletrodinâmica vetorial. Nós temos a eletrodinâmica escalar, que nós já tínhamos construído, a eletrodinâmica espinorial, que é aquela que tem um campo de Dirac, e aqui nós temos uma eletrodinâmica vetorial. Vetorial no sentido de que os bósons vetoriais são a matéria carregada. Então, a matéria carregada tem spin. Os portadores de carga são portadores igual a. Então, já entendemos que o acoplamento eletromagnético, a primeira coisa, a primeira providência que nós tomamos é fazer o acoplamento eletromagnético via, se
substituição da derivada ordinária pela derivada covariante. Nós entendemos o porquê desse procedimento com base, né, na discussão que nós tivemos, o que é a simetria de gauge, simetria de fase. Na verdade, para essa eletrodinâmica, vou colocar aqui, nós temos isso, né, o W linha, a transformação então de calibre no setor de matéria é exponencial. Então nós temos aqui o Mi, aqui nós colocamos, vamos colocar aqui a carga, a constante de acoplamento, e aqui vamos colocar a carga do campo. Aqui o parâmetro da transformação de gauge e aqui o W. Essa é a nossa ideia. Então aqui tem a carga, que é a constante de acoplamento eletromagnética, a constante de acoplamento, e aqui o valor da carga. Então esse campo pode ter carga mais E, menos E, 0E vai ser neutro, uma carga 2E, é a carga, vezes E. Então nós estamos explicitando aqui o valor da carga do campo. Bom, então, com isso aqui nós vamos colocando essa informação. Então, colocando essa derivada, essa vai ficar isso aqui, dmi, aqui, e aqui nós vamos colocar mais, então, vamos declarar aqui a carga do campo, está aqui, aqui, fica aqui, ó. Então a gente está declarando a carga do campo. Isso aqui é melhor colocar sempre a carga do campo, porque a gente vê que a derivada covariante, né, satisfaz a regra de Leibniz. Por exemplo, se eu tiver um outro campo vetorial, se eu tiver um outro campo vetorial, suponhamos que além do campo vetorial W, eu tenho um campo vetorial V carregado também. Então, suponhamos que eu tenho um campo carregado V, cuja carga, então, a transformação de gauge dele vai ser o I é o universal, é a constante de acoplamento. Vamos dizer que a carga desse cara aqui seja uma carga Q maiúsculo. Q, alfa de X, limite. Então, é claro, se eu pegar um produto de dois campos, se eu pegar, por exemplo, um WI vezes um DK, né, a transformação de gauge desse objeto aqui vai ser exponencial de I, Q, mais Q, alfa de X, né, aqui, WI, DK. Então, essa é a transformação de gauge desse produto. Muito bem, então, veja que esse objeto aqui, do ponto de vista das transformações de gauge, as cargas se somam, né? Se somam essas duas cargas aqui. Então, isso significa, se eu agora quiser tomar a derivada covariante desse objeto aqui, a derivada covariante vai satisfazer sempre essa prescrição aqui. Então, ela vai ser dmi do WI dk mais I. Só que a derivada covariante, a carga que aparece aqui, né, é a carga associada a esse objeto, é a carga que a gente vê na transformação de gauge. Então, como esse objeto aqui tem carga Q mais Q, a derivada covariante desse objeto ela vai ter que ter um Q mais Q. Ela não vai ser quem é a carga desse objeto. A transformação de gauge não diz quem é a carga. Então, aqui vai aparecer esse Q mais Q. E aí fica claro que se eu usar a regra de Leibniz aqui, eu vou conseguir quebrar essa derivada em dois pedaços. Então, com essa prescrição de construção da derivada covariante, fica claro para nós que a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. Então, fica dmi do WI vezes o dk, que é esse pedaço aqui, ó, fica Q WI dk mais, agora, o WI e o dmi do dk. Aí fica esse pedaço aqui, Q WI dk. Então, a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz, desde que nós saibamos construir corretamente a derivada covariante. Então, a carga, né, a derivada covariante
parece. Então a gente deveria pensar assim, quando a gente for construir uma derivada covariante, a gente deveria sempre pensar que a derivada covariante ela é construída desse modo. Opa! Derivada covariante de qualquer objeto, né? Esse objeto em geral, um campo, qualquer espaço ou qualquer campo, não precisa ser só vetorial. Derivada covariante de qualquer campo carregado, nesse caso, nós estamos, vamos até esquecer o índice vetorial, para qualquer campo. Então, qualquer que seja o campo φ, qualquer que seja a natureza tensorial desse campo, desde que ele tenha uma carga, essa carga 1, essa carga de fase, a derivada covariante dele vai seguir sempre essa prescrição. O acoplamento com o campo de Tate, então aqui nós vamos colocar a constante de acoplamento, nesse caso é, aqui a gente coloca o valor da carga atuando no campo da carga. E aí isso significa que esse campo está se transformando desse modo. Que entra a constante de acoplamento, entra a carga, entra o parâmetro de Tate, e aqui está o campo. Isso, então, deixa eu pagar isso aqui, né? É compatível com essa ideia. Essa derivada covariante, ela mantém a carga do campo. Por quê? Porque o campo eletromagnético, perdão, esqueci de colocar aqui, que aí, né? Então, o campo eletromagnético é neutro, ele não tem carga. Então, quando esse campo aqui tem a carga dele é lida por aqui, Mas esse campo aqui, a interação dele com o fóton é neutro, então isso aqui não altera a carga. Então a derivada covariante, ela tem no fundo a mesma carga que esse objeto. Então a transformada dele, de Tate dele, mantém a transformada do campo. Então a partir daqui, a gente pode tirar a lei de transformação do Ami, que independe, ela é universal. Vamos ver só. Isso aqui é um D' Ami do fininho. Então isso aqui é um D' do fininho. Mais I, E, a linha Mi, fininho. Só verificar. Eu vou até fazer de um modo mais conciso aqui. Vamos fazer de um modo mais conciso. Isso aqui é derivada linha. Derivada fica linha, porque esse campo aqui se transforma. Então, isso aqui é derivada linha fininha. Isso aqui é exponencial. I, Q, alfa de x. E aqui o dmi. Então, vamos fazer assim, vamos substituir, por exemplo, esse φ aqui. Quem é esse φ aqui? Esse φ aqui é só inverter essa equação. Esse φ aqui, ele é exponencial menos I que alfa fininho. Então, com isso, fica claro como essa operação, então, essa igualdade aqui é válida para um fininho arbitrário, então fica claro que a transformação do operador de derivada covariante é isso aqui, exponencial de I Q alfa dmi exponencial menos I Q alfa. Então aqui, isso aqui dá para nós essa transformação. I Q a linha I. Agora só trabalhando essa equação, essa derivada aqui, fazendo essa operação, essa derivada
Ela pode atuar aqui como ela pode passar. Então, tem dois termos que produzem daqui. Essa exponencial vai sempre cancelar essa. Ela vai produzir. O primeiro termo que vai produzir lá vai ficar menos I é que dmi alfa. Vamos passar. Primeiro tem que passar um dmi. Vai ficar dmi. E essa derivada quando do outro lado. Menos I é que dmi alfa. A derivada vai dar forma aqui. E mais esse termo aqui. Mais I é que. Então, com isso aqui a gente pode tirar a transformação do ar. Uma linha ali. Vai ser o próprio ali. Menos. Então, está menos. E também está menos dmi alfa. Então, a gente vê que a transformação do ar, ela é completamente independente da carga do campo. O campo A, ele atua igual, a transformação dele é a mesma, independentemente do campo de matéria. Por quê? Porque nós já acertamos tudo direitinho. A constante de acoplamento e a carga que aparecem aqui são as mesmas que estão aqui. Então, nós já trazemos essa informação que isso aqui é particular do campo físico, isso aqui é particular do campo físico. Então, e essa transformação também é particular do campo físico. Se eu pegar um outro campo, muda a carga aqui, muda a carga aqui. Então, quando nós pegamos o produto de campo, né, a carga é a soma das cargas, porque a lei de transformação é que vai dizer. Então, essa carga é uma carga isabeliana, uma carga aditiva. Um produto de campos tem a carga, é a soma das cargas. É claro que se eu pegar uma combinação neutra, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, essa combinação aqui, essa derivada aqui, dmi, sei lá, vamos dizer assim, de φ, qualquer que seja o campo φ, e aqui φ está, se eu pegar φ está, a transformação deles, as fases, se cancelam, ou seja, esse objeto aqui tem carga nula, a carga desse aqui, mas a carga desse é menos que. Então, se a carga dele é nula, na derivada covariante, a carga dele é nula, então não vai aparecer. Então, fica claro que a derivada covariante de um objeto neutro é a derivada visual. E não precisa ser o campo e ser o complexo conjugado. Bastam ser dois campos que têm cargas opostas. Por exemplo, né? Se eu tiver um campo φ, pela transformação de gauge dele, eu declaro qual é a carga dele. O meu campo φ tem carga aqui, exponencial, e a carga dele é Q, alfa φ. Se eu pego um campo aqui, com a carga oposta. Então, ele é carregado, mas a carga dele é menos Q. Então, é claro que a carga do produto, a carga, né, de φ vezes φ é zero. Então, se a carga deles é zero, a derivada covariante, então, né, o termo de φ é zero, então, a derivada covariante, né, de φ vezes φ é a derivada usual. Carga zero, termo de campo, aí não entra, que a carga é sempre declarada. Só estou chamando a atenção disso, isso aí vale para qualquer campo, não precisa ser campo vetorial. Só estou colocando em ordem agora, na hora de discutir o campo vetorial. Então, nós já compreendemos que o primeiro passo foi estender a derivada. Então, o WMI, né, que aparece na ação do campo vetorial carregado, que é isso aqui, né? dmi, WMI, tira, né, com o rotacional covariante desse campo, me dando a componente de estímulo. Então, isso aqui tem que ser, então, recolocado, né? Quer dizer, devido à interação eletromagnética, essa composição, que é a tensor intensidade de campo, no campo de matéria, ela vai ser recolocada. Isso aqui é dmi,
feito isso um pouco, discutido um pouco isso esquematicamente na aula anterior. Então esse lagrangiano aqui, ele vai ser então menos o meio. Então desse W mini está. Então agora é só lembrar que devido a. Então vamos lá. A gente tem o foco, então a gente tem o campo eletromagnético. Então já sabemos que a descrição, né, covariante lagrangiana do campo eletromagnético, igual que é μ ao quadrado. Agora vamos ter o setor de matéria, menos o meio do W mini está. W mini. Então, esse W agora. Esse W aqui, transformação de fase dele, derivada covariante. Como eu sei a transformação do W, eu sei que dw satisfaz essa regra, a derivada com a transformação da derivada. Então, esse objeto aqui, a gente fica claro que esse objeto aqui também tem essa lei de transformação exponencial e é carga Q. Então, a carga do W mi é a mesma carga que o W mi. Alfa W mi. Isso aqui é consequência de quê? É consequência desse fato. O dmi W minha essa transformação implica automaticamente nessa. Aqui nós colocamos o termo mais se W está W. Muito bem, então, em princípio, nós paramos aqui. Mas, aí, colocar abrir a seguinte possibilidade. Apesar, né, o acoplamento eletromagnético, então, como nós estamos olhando aqui, nós ganhamos um acoplamento normal, que eu chamava de acoplamento mínimo, com um fóton, né, que vem daqui. Então, só para a gente pegar esse objeto, então, pegar esse objeto nosso que está aí, ó. W mínimo está W mínimo. Isso que está aqui é o dmi W está menos dmi W está. Mas aí a gente tem dois termos aqui dentro, né? Mais, né? Temos a mi W mi, a ni W mi. Então nós temos aqui o termo que vai ser menos i e a mi W mi está. Aí a gente tem aqui o a mi mais i e a mi W mi e o menos i e a mi W mi. Isso aqui é o que está dentro. Isso aqui é o que está dentro do W mini. Quando eu pegar o estar disso, esse termo aqui fica menos, esse termo aqui, e esse termo aqui fica mais. Esse termo fica mais, e é que a mi W mi está. Então agora vamos lá. Perfeito? Então esse termo aqui recupera, né? Esse termo aqui vezes esse aqui recupera o termo livre, normal. Então depois, a interação de gauge, então nós vamos ter esse termo aqui, que vai ser importante, nós vamos ter esse termo aqui, vezes esse aqui. Então os termos, né? Então vamos ter dmi, W mi está
discutir, né? Só para a gente discutir os acoplamentos. Então, esse termo tem MW está menos I W está. Então, esse termo todo aqui, vezes esse aqui. I é que I. Vamos botar esse I aqui em evidência, né? Vou botar aqui, ó. I é que. Ó, perfeito. I. Vezes isso dá mais, é isso aqui vezes isso aqui. Quando eu peguei aqui a Mi, na Mi menos a Mi W. Esse termo aqui, então é isso aqui. Eu estou omitindo esse termo. Esse termo aqui vezes esse já dá um termo normal, que é o termo livre. Não estou colocando aqui, não. Estou querendo só pegar os termos de interação. Então, o primeiro termo de interação que aparece é esse termo aqui, vezes esse termo aqui. Eu reportei aqui. E é que esse termo aqui, vezes esse termo aqui. Depois, nós vamos poder pegar o complexo conjugado dele, que é esse cara aqui, vezes esse aqui. Então, eu vou só colocar aqui mais o complexo conjugado dele. Não vou nem escrever. Tá? O complexo conjugado desse termo. Agora, o termo novo, que é o termo. Então, esse termo aqui, vezes esse vezes esse, e agora esse termo aqui. Né? Nesse termo aqui, nós fatoramos um I é que. E nesse termo aqui, nós fatoramos um outro I aqui. Então, vai produzir aqui menos Q2 é 2. Tá? Vai pegar um I aqui daqui com um I aqui daqui. E aqui nós vamos ter menos. Vou botar um sinal mais aqui. Então, mais. Vamos ter a Mi. Tá? Mi está menos a Mi está. Aqui está errado, né? Aqui é mini. Aqui, ó. Mi é Mi, né? A Mi é Mi, a Mi. Está trocado aqui. Aqui está certinho. Embaixo está certinho. Então ficou Q2 é 2. Então ficou esse termo aqui de cima. A Mi W está menos a Mi W está. E aí esse pedacinho aqui vai ser a Mi menos a Mi W. Então nós estamos separando agora só o lagrangiano de interação. O lagrangiano, né? Vamos colocar assim, o lagrangiano de interação entre o W e o fora. Vou botar assim, W, gama. Interação entre o W e gama. Então ficaram esses termos aqui. Ficou. Esse termo aqui, vamos fazer a seguinte coisa. Observe o seguinte. Esse termo aqui é antissimétrico e milímetro. Isso aqui também é antissimétrico. Então, se nesse segundo termo, vamos pegar esse segundo termo. Então, eu tenho isso aqui, esse objeto aqui, por construção, é antissimétrico. Então, esse aqui, claro, já está antissimetrizado. Então, se eu esqueço esse termo aqui, esse termo aqui é duas vezes esse termo aqui apenas. Então, eu posso botar um fator 2 aqui e esquecer esse termo. Depois, claro, no complexo, no conjugado complexo dele é a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, esse termo aqui vai estar dando para nós, vamos botar aqui o AMI, então, esse termo aqui ele dá para nós. O AMI, não dá, tem um 2I, e AMI. Então, foto vai separar o AMI. O AMI está aqui. Então, o AMI está multiplicando WI. E aí, esse objeto aqui, MW está menos
conjugado complexo desse termo, que vai ser, vamos colocar aqui, menos 2 i o campo de forma real, aqui. Então aqui vai ficar W está, e aqui vai ficar dele. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui da seguinte maneira, esse objeto aqui assim, a gente fatora logo isso aqui, 2i aqui, e aqui vai ficar menos W está, quer dizer, menos o conjugado complexo desse termo. A gente vai ficar menos W está e tudo isso aqui está. Então, colocando desse modo. Então, esse termo aqui, né? Esses dois termos aqui se juntaram aqui. Eu estou só querendo isolar, a gente está isolando aqui, ó, o campo do fóton. Então, aqui nós temos uma interação com. Depois temos o termo que é quadrado. Esse termo aqui, ele vai aparecer quadraticamente, né? Então, aqui a mesma coisa. Isso aqui é antissimétrico. Então, esse cara aqui também é antissimétrico. Então, claro, eu posso esquecer isso aqui, se eu faço uma brincadeira de renomear índice, e coloco aqui um fator 2 também. Então, vamos gerar um termo aqui, que vai ser mais 2, é 2, que é 2, 2 é 2, que é 2, e aí nós vamos ter aqui um ami. Só que esse termo agora aqui é quadrático, né? Vou ter um ami, e aí vou ter, vou botar assim, ami dado, ami, mi, e aí aqui nós vamos ter ami, está, menos ami, então, esse termo aqui, né, quadrático, a gente pode até, se quiser, só para poder escrever ele da seguinte maneira, só esse termo aqui. O primeiro termo vai ficar 2, é 2, que é 2, então vamos ter ami, é o primeiro termo. E o segundo termo que a gente vai reescrever também agora, por menos 2, é 2, ami, está. Não dá para reduzir a esse, porque esse aqui é a contração do amigo com amigo, esse aqui tem um amigo também. Mas, basicamente, o que nós estamos vendo é isso. Nós temos aqui, então, um termo onde a interação do fóton com o vetor, ela está levando um momento, que é aqui no espaço de Fourier, que corresponde a um momento. Então, esse aqui é um pedaço da interação, que depende do momento do campo, mas esse pedaço aqui não. Então, esquematicamente, nós representamos desse modo. Se a gente disser que vamos dizer que a gente represente o fóton, né? Só para criar um gráficozinho, para uma linha ondulada, que a gente represente o campo de matéria, vamos dizer assim, para uma linha desse tipo, né? Uma linha engoladinha assim, a nota seu W, né? Então nós temos essa interação aqui, é uma interação em que nós temos dois campos, né? Quando a gente tem um W, esquematicamente só. A gente tem aqui um W, e aqui tem um W star, e aqui tem um fóton. E depois nós temos um outro tipo de interação, em que aqui nós temos o fóton, então nós temos como se tivesse o campo de matéria, ele promove, né, uma auto-interação dos fótons, não é? Os fótons puros, né? Mas o fóton, ele consegue se acoplar um com o outro por causa da interação com a matéria bosônica carregada. Então, esse vértice aqui, que a gente chama de vértice de interação, essa interação aqui, ela
depende aqui basicamente da carga, constante de acoplamento à carga, e ela traz uma informação sobre o momento que a matéria está carregando. Essa interação aqui, ela, diferentemente da interação do elétron, a interação do elétron, se a gente lembrasse lá da eletrodinâmica, né? A interação é se barrado, né? O que é se barrado, mi, se a mi. Então a interação eletromagnética do fóton com o elétron, com o pósitron, ela não depende do momento. Isso aqui não tem nenhuma derivada. Ao passo que a interação com o bóson, ela tem essa parte da interação que vai depender do momento carregado pelo bóson. Então vamos colocar aqui, só esquematicamente também, uma dependência em P, uma dependência do momento do campo. Aqui não. Aqui é a pura constante de acoplamento. Essa interação aqui não depende do momento. Essa interação aqui, sim. No caso da interação com a partícula de spin, no caso da eletrodinâmica escalar, que já tínhamos visto, acontece isso. E acontece isso. Quer dizer, esse aqui é um padrão que se reproduz para os bósons, porque o lagrangiano dos bósons ele tem derivada, tem duas derivadas, né? Ele tem um produto de derivadas, é quadrático na derivada. Então isso repercute na hora da interação eletromagnética. Só que, agora, isso não é tudo. Nós podemos pensar o seguinte: a interação eletromagnética, ela comporta um outro tipo de termo extra, né, que a gente pode pensar agora que, no caso, né, então, do que se trata, né, justamente devido, né, ao spin 1 dos portadores, então, o campo vetorial, né, é possível, né, se produzir em inglês, portador é mestre, é carrier, carrier. mais por carrier. Message É mais o fóton faz mais o papel do mensageiro. Quer dizer, quem carrega a carga é o spin 1 e o fóton é o mensageiro da interação entre as pessoas. É o mensageiro. Então tá, então podemos introduzir um acoplamento extra, chamado de não mínimo. Podemos introduzir um acoplamento extra, claramente invariante de Gauge, né? Invariante de Gauge. Vai ser esse aqui. Então, o acoplamento, vamos colocar assim. O acoplamento não, esse N aqui é de não mínimo dos dados com o fóton, ele tem essa estrutura aqui. Em princípio, né, eu poderia colocar assim. Vou colocar aqui um G. O acoplamento seria dessa categoria, dessa natureza. F mi, W mi, W está. Isso aqui é invariante de Gauge e essa combinação aqui é invariante de Gauge, porque esses dois campos têm a mesma carga, então as fases se cancelam. Então esse acoplamento aqui é invariante de Gauge. Ele não deve, como se isso aqui é uma combinação real. Se eu tirar o complexo conjugado dessa combinação, eu produzo F mi, W mi está, W mi. Se eu tirar o complexo conjugado dessa combinação, e aí eu posso trocar os índices. Eu tirei o complexo conjugado, agora eu posso renomear os índices. Eu chamo mi de mi e o mi de mi. E aí esse termo aqui recai naquele, porém esse termo aqui
troco o sinal e chamo de F mini. Então o conjugado complexo daquele termo é menos ele. Então aquele termo esse termo é um puro imaginário. Se ele é um puro imaginário, eu vou colocar um I aqui. Oi? Quer dizer, quando eu tirar o complexo conjugado aqui, quer dizer, o F mini é real, aí o WI fica WI estar. O WI fica WI estar para WI. Isso. Agora renomeio os índices. Chamo Mi de Mi, Mi de Mi. Pronto, só Mi com Mi. Né? Agora isso aqui é menos F mini. Então a gente vê que ele é menos ele. Então ele é puro imaginário. Então boto ele e ele fica real. Agora, eu preciso colocar uma constante de acoplamento. Isso aqui é um acoplamento. E é um acoplamento dessa natureza. Ele é um acoplamento que depende do momento, mas não do momento da matéria. Quem tem a derivada lá é o campo do fóton, é o devido a Ni. Então, esse momento, esse acoplamento aqui, ele pega o momento da matéria. Esse acoplamento aqui. Ele pega o momento do portador de carga. Ao passo que esse acoplamento aqui, ele está pegando o momento do fóton. Então, é um acoplamento eletromagnético. Estou acoplando esse objeto com o fóton. Então, aí é uma questão de filosofia. Eu poderia colocar, será que o acoplamento aqui é diferente? Eu botaria uma constante de acoplamento G? Ou eu pensaria, não, é um acoplamento de natureza eletromagnética. Quem faz a leitura da interação eletromagnética é a constante de acoplamento do eletromagnetismo, que é o E. Então, nós colocamos aqui, por uma questão de universalidade, né? E é isso aqui que é importante, colocamos aqui esse E. Então, isso me mostra que no caso do portador, isso não acontece no caso do portador de spin zero. Por quê? Porque eu poderia até pensar em fazer, eu poderia pensar em fazer alguma coisa desse tipo. F mi, D mi, Fi, D mi, Fi está. Poderia fazer algo desse tipo. Mas, nesse sentido, eu estaria. É possível fazer isso? Claro que é possível. Só que nesse caso eu estaria introduzindo um acoplamento, né, em que eu poderia ter aqui fóton aqui, tem um fóton aqui, eu tenho que introduzir um acoplamento quântico do fóton. Em princípio, isso é possível? Sim, isso é possível. Só que com a argumentação que a gente pode colocar no curso, né, que a gente já fez um curso aqui de aerodinâmica quântica, e colocando-se numa visão em que nós estamos construindo aqui uma teoria clássica, um modelo clássico. Se nós formos quantizar, estudar agora a versão quântica de uma teoria escalar, uma eletrodinâmica escalar, com esse acoplamento, aqui nós pagamos um preço. Esse acoplamento aqui é um acoplamento que introduz uma coisa que nós chamamos de não renormalizabilidade. Então, se nós esperamos que a gente quer construir uma teoria mais fundamental, que seja renormalizável, esse acoplamento aqui é muito danoso. Porém, esse aqui não. Do ponto de vista da renormalizabilidade, esse acoplamento aqui, ele não introduz nenhuma constante de acoplamento nova com dimensão. Esse campo aqui, quer dizer, essa combinação aqui, ela é perfeitamente pertinente com os acoplamentos mínimos. Então, esse acoplamento, ele não introduz o aspecto da não renormalizabilidade. Então, Você sempre coloca um argumento que talvez o fóton, a carga elétrica e o fóton vão andar sempre junto. Aqui, por uma questão que você falou da universalidade, você quis que a carga elétrica e o fóton caracterizassem. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Aqui, eu poderia colocar uma outra constante, botar um outro parâmetro no modelo. A questão é a renormalizabilidade, né? Então, por uma argumentação de renormalizabilidade, a gente eu acredito até que se mesmo que eu colocasse uma outra constante, não teria problema, porque esse acoplamento aqui por si só é gate. Aqui eu queria fazer também uma observação, que qual é a consequência? Que consequência maior, né, esse acoplamento aqui pode ter? Quando, o que nós estamos vendo aqui? Essa partícula aqui, a partícula descrita por esse campo W, deixa eu ver se eu posso apagar. A partícula descrita por esse campo W, ela é uma partícula carregada, certo? É uma partícula massiva.
Então, a gente sabe que a interação eletromagnética, ela se dá pela carga, claro, a primeira interação eletromagnética é pela carga, mas ela se dá também pelo momento magnético. Então, um objeto, uma partícula massiva, né? Então vamos colocar aqui, se eu tiver uma partícula massiva, vamos dizer que a carga dela seja E, a massa dela seja M. Uma partícula massiva, ela interage, né? Ela tem um chamado momento de dipolo magnético, né? Que vai com essa forma aqui. Ele tem a carga e a massa. Tem aqui o famoso fator de Landé, que é a razão giromagnética. A razão vamos chamar de a razão giromagnética dessa partícula de spin 2. Aqui a carga, a relação com a massa, e aqui o spin. Isso aqui então, né, seria na mecânica quântica, né, o operador de momento magnético intrínseco de uma partícula massiva com carga E, spin S. Claro que se essa partícula aqui tem spin 1, né, nós sabemos então que esse operador de spin, no caso das partículas de spin 1, ela é dada por H cortada, o spin é H cortado, não é H cortado sobre tudo, é H cortado. E a matriz sigma, que faz o papel, né, da versão 3x3 das matrizes de Pauli. Quem são essas matrizes sigma? Essas matrizes sigma são matrizes dadas dessa forma. Uma matriz sigma I. Uma matriz sigma I. Então tem três matrizes sigma. Matriz sigma X, matriz sigma Y e sigma Z. O spin da partícula é 1. Então, se o spin da partícula é 1, as matrizes são 3 por 3, né? 2J mais 1 faz 3. Então, o problema é 3 por 3, a partícula de spin 1. Então, essa matriz tem elementos JK. Então, a matriz de spin sigma I com elementos JK. É como se fosse a matriz de Pauli e os elementos de matriz. Essa matriz aqui, os elementos de matriz dela são dados desse modo, menos I, JK. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, se eu pegar a matriz sigma X, ela só vai ter elementos 2 e 3, né? Então, essa matriz sigma X, ela vai ser dada 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0 e 0. E a matriz sigma X é 1, ela só vai poder ter elementos 2, 3 e 3, 2. Então, 1, 2, 3, linha 2, coluna 3 é 1, então fica menos I. Linha 3, coluna 2 é menos 1. E você vai, posso tirar o sigma Y, não posso tirar o sigma Z. Sigma Y, então ela vai ter elementos 3, 1, 0, 0, I, 0, 0, 0, menos I, 0, 0. Né? Se eu pegar então o sigma Y, né? Aqui então vai ser 2. Linha 1, coluna 3. Então eu vou precisar menos I, epsilon, 2, 1, 3. Linha 1, coluna 3. Epsilon 2, 1, 3 é menos 1. Então significa mais I. E esse aqui é menos I. E o sigma X, sigma Z. Se eu fizer o sigma Z, matriz sigma Z, ela vai ter elementos 1, 2. Sigma Z, né? 0, menos I, 0. 0, 0, 0, 0, 0. A matriz sigma Z. Então, essas três matrizes aqui, elas são a matriz de spin. Então, esse aqui é o operador de momento magnético desse objeto de spin. Aqui está a carga e aqui está a massa. Então, esse operador de momento aqui, agora, a questão é, essa razão giromagnética, para qualquer objeto, isso é um resultado da mecânica quântica relativística, né? Objetos com spin maior do que meio, né? Spin maior ou igual a 1. O sigma X, sigma Y, pode ser spin 1, 0, as componentes não é essa ideia. Quer dizer, são os três vetores de spin, quer dizer, a polarização ela é dada pela matriz. Isso aqui está
na forma, vamos dizer, já aconteceu que eu posso combinar sigma x com sigma y para dar o sigma mais, o sigma menos, e estou fazendo uma mudança de base, eu vou passar para o sigma z. Então, quer dizer, na verdade, a matriz de polarização, né, seria, a gente mudaria de base, que a gente poderia trabalhar naquela base do momento angular, né, em que eu tenho jx, jy, jz, né, usando a base dos spins. Mas, na verdade, o que está embutido aqui é isso. Esse objeto de massa de spin 1, ele tem polarização mais 1, 0 e menos 1. Mas não significa que essa matriz aqui seja... Tá ligado? Cada polarização tem um, né? E aí, esse spin aqui sendo maior ou igual a 1, sempre que a partícula tiver spin maior ou igual a 1, o momento magnético é 2. Quer dizer, maior, na verdade, é as partículas. Maior ou igual a 2, né? Maior ou igual a meio, né? As partículas de spin. As partículas relativísticas, né? Ela tem G igual a 2. É o caso do elétron, por exemplo. Havia, né, quer dizer, uma ideia, antes de se estudar esses resultados, na década de 50, resultado de que se a partícula tem spin S, a razão giromagnética dela era 1 sobre S, que funcionava para o elétron. O elétron tem spin meio, a razão giromagnética dele é 2. No entanto, um objeto de spin 1 teria razão giromagnética igual a 1, que não é verdade. A razão giromagnética de objetos das partículas relativísticas com spin S é sempre 2. Então, esse G aqui, no caso da partícula de spin 2, no caso do W, né, o G do W, ele tem que ser 2. Então, se nós fôssemos calcular a razão giromagnética usando apenas essa interação, a gente pode, a partir da interação, né, a gente pode ver como é que eu tiro a razão giromagnética de uma partícula olhando o lagrangiano dela, olhando a interação eletromagnética dela. Então, se eu fizer esse exercício aqui, a razão giromagnética dá 1. Esse termo aqui é crucial, esse termo que nós apagamos aqui, esse termo de interação, o termo chamado de interação não mínima, entre o W e o fóton, que nós representamos aqui por μ, é F mini W mi estágio W mi. E esse termo aqui, essa interação, junto com essa, então essa interação aqui, que é a interação mínima, junto com essa interação, elas se combinam para dar a razão giromagnética correta. A questão é como é que eu obtenho, né, a razão giromagnética a partir, né, da equação de campo. Então, para isso aí a gente tem um procedimento, a gente vai para o limite não relativístico e ver o que se acopla com o campo B. Eu não vou fazer isso aqui no curso, mas isso aqui a gente pode ser feito em uma outra ocasião. Tem um procedimento que a gente segue, a gente consegue ler exatamente a razão giromagnética. Então, sem esse termo aqui, a razão giromagnética sairia errada. Então a gente mostra que, na verdade, esse termo aqui, ele é muito importante, né? Ele realmente é um termo importante para poder reproduzir a razão giromagnética correta das partículas dos portadores de carga com spin. Então, esse acoplamento aqui, o mais interessante dele também é que ele pode ser reobtido. Se a gente imaginar, como aqui a gente tem uma interação, né, de fóton, né, uma interação nova, esse acoplamento aqui, ele sai naturalmente de uma teoria de Young-Mills. Claro que aqui não temos uma teoria de Young-Mills, aqui nós temos uma teoria abeliana. Mas se a gente imaginar uma teoria de Young-Mills do tipo SO2, né, quer dizer, exatamente a teoria eletrofraca. Na teoria eletrofraca SO2-1, esse acoplamento aqui sai exatamente como é. Esse acoplamento aqui ele é um derivante se eu fizer a formulação SO2-1 das interações eletromagnéticas e fracas. Então, quando esse acoplamento aqui foi primeira vez proposto por Lipton e por Young, em 61, ainda não se tinha ideia da unificação eletrofraca. Eles chegaram a essa argumentação pela discussão do momento magnético do portador de spin.
E depois a gente redescobre, porque qual é a melhor justificativa para essa interação? Quer dizer, a gente vê uma interação invariante de é possível, é uma interação que é compatível com a renormalizabilidade, e ela conserta, ela ajusta corretamente a razão giromagnética do objeto de spin 1 carregado. Porém, tem uma justificativa mais fundamental por trás. Então, o que a gente entende é que se a gente construir uma teoria SO2-1 para descrever as interações eletromagnéticas e fracas, com a quebra espontânea da simetria realizada pelo bóson de Higgs, pelo campo de Higgs, essa interação aqui, ela sai naturalmente da teoria eletrofrágil. Então, isso dá um subsídio interessante, né, para que a gente imagine que a origem desse acoplamento aqui eletromagnético, ele vem ainda, né, como um resíduo do fato, um resíduo da estrutura não abeliana na qual o eletromagnetismo está embutido. Quando a gente constrói essa versão não abeliana, que vai incorporar as interações eletromagnéticas e fracas, essa descrição não abeliana mais completa, ela embute, ela carrega essa interação, que nós vemos, né, no setor eletromagnético. Mas a gente vê essa interação como um resíduo, né, uma memória, né, que o fóton tem de que ele está num cenário mais amplo, que é o cenário das interações eletromagnéticas. Então, na teoria abeliana, eu introduzo a mão com todas as justificativas que eu tenho. Na teoria não abeliana, na versão não abeliana, esse acoplamento sai automaticamente. Ele sai com o sai com a constante justamente. Então, só queria fazer essa observação. Esse trabalho aqui, quem olhou essa questão pela primeira vez, foi um trabalho do livro Young, de 61. Eu até posso pegar a referência. Tem dois trabalhos referentes a essa discussão. Tem um trabalho do livro Young, vou trazer a referência lá depois no intervalo, o livro Young, 61. É um físico review lá, eu vou trazer para vocês. E tem um trabalho de Salam, eu acho que é de 63 ou 64, eu vou pegar lá também. 64. Vou pegar essas referências e trago para vocês. Vale a pena, esse trabalho do livro Young é muito interessante. Esse do espinho, acima do meio, cheio da G, isso. Você disse que era uma teoria, tinha um resultado anterior, mais formal, que mostrava que. Você acho que eu tenho referência sim. Eu tenho uma referência sim. Posso ver se eu pego lá para vocês. Vou dar uma intervalinha agora, são 11h20, eu tenho 10 minutinhos, vou lá na sala. Vamos lá, se tivesse tempo, mostrar para a gente como é que a gente pode fazer uma aula sobre isso, eu gostaria de fazer, até para botar as coisas no lugar, botar as ideias no lugar cercado, copiar, fazer um materialzinho sobre isso. Como é que tira momento magnético, né? A gente podia fazer isso. Geralmente isso é feito pela equação de Dirac. A gente faz isso para o spin 1, seria interessante a gente fazer para outros spins também, fazer para um spin 3 meios, que eu nunca fiz feito dessa forma. Tá bom, já. Seja bom.